lançados, 15 livros publicados e muitas lives inspiradoras nesse momento de quarentena. Atualmente, ele atua na Diocese de Taubaté, em São Paulo. Queria convidar o Padre Fábio de Mello. Seja muito bem-vindo, Padre Fábio. É um prazer tê-lo novamente conosco. Muito obrigado, Carol. Um prazer enorme para mim também ter a oportunidade de mais uma vez estar com vocês. Saúdo todas as pessoas que nos assistem neste momento, que tiraram este momentinho para estar com a gente. Eu me sinto muito honrado, muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você, Padre. Bem, queria dizer que a gente está aqui para bater um papo mesmo. Se vocês tiverem ideia de perguntas, também podem encaminhar. A gente tem um papo em abril, né, Padre? E agora, acho que naquela época, ninguém imaginou que esse momento duraria tanto tempo, né? Então, acho que temos um cenário diferente. A gente estava falando sobre 2021, e também, coincidentemente, amanhã é o dia do professor, Padre. Então, eu queria... E esse professor, ele batalhou, sofreu, aprendeu, como a gente fala, se reinventou e se provou um pilar insubstituível, né, para a educação. Então, eu queria saber qual mensagem você passa para os nossos professores que estão aí há 8 meses dando aulas online, em comemoração ao Dia do Professor. Olha, eu começaria dizendo que vocês nunca fizeram tanta falta na vida dos pais, dos alunos. Eu acho que os pais dos alunos nunca estiveram tão conscientes do quão desgastante é o ofício de ensinar. Eu tenho convivido, Carol, com pais que estão nessa luta de acompanharem os filhos em casa, porque acabou restando, não tiveram outra opção. Ou fazem isso, ou aquele momento que deveria ser obrigatório para os filhos acaba não acontecendo, porque fica tudo muito solto. E eu tenho acompanhado alguns pais, amigos, que chegaram a um esgotamento emocional, físico, e aí nessa hora, é claro que eu puxei a farinha para o meu saco, porque eu também sou professor, e mesmo não atuando mais, eu sei como é desgastante esse ofício. É gratificante? Sim. É muito bom a gente ter a oportunidade de interferir positivamente na vida de uma pessoa através do ensino formal, mas de maneira muito especial através do nosso exemplo. Eu acho que todo o processo educacional é um processo civilizatório. A gente está aprendendo a ser gente e nós passamos um bom tempo da nossa vida dentro da sala de aula. Então, nós não podemos negar que ao professor cabe a missão de nos ensinar um conteúdo específico de sua área, mas, sobretudo, um exemplo humano que nos torna gente. Então, eu acho que nós nunca estivemos tão conscientes do valor de vocês, nunca estivemos tão esclarecidos da importância e do quão é difícil fazer o que vocês fazem. Eu começaria dizendo que, aliás, foi a tônica da nossa última conversa, eu me lembro, que nós falamos muito sobre a valorização da educação, de maneira muito especial, o resgate da autoestima dos nossos professores. Nós sabemos que nós estamos dentro de uma sociedade naturalmente dispersiva, naturalmente superficial, nós estamos muito estimulados para uma vida exterior e, lamentavelmente, isso modifica os nossos valores. Nós damos muito, muito, muito valor aos que nos entretêm. Nós valorizamos excessivamente os jogadores de futebol, nós valorizamos excessivamente os cantores, os megas, né, que estão nos palcos ou no cinema. Nós temos uma cultura que valoriza demais o entretenimento. A nossa sociedade, como também quis descrevê-la, e pôde descrevê-la, o Mário Vargas Llosa, no seu livro A Civilização do Espetáculo, ele fala justamente do momento em que nós rompemos com o processo cultural. A sociedade passou a ficar muito em torno do entretenimento e pouco interessada no conhecimento, na cultura e tudo aquilo que gera cultura. Claro, o entretenimento faz parte, mas
nós estamos excessivamente entretidos. Então, é claro que numa cultura que valoriza muito o entretenimento, os ofícios que, por função, por vocação, nos levariam ao mundo do conhecimento e da cultura, a gente tende a desprezar. A gente tende a olhar, ai, que cansaço, ai, que preguiça. E não é muito, não seria um exagero da minha parte nós dizer que isso acontece no meio de alunos, claro que tem uma indisposição natural à quietude que o conhecimento precisa. Eu costumo dizer, Carol, que deve ser um sofrimento incalculável ser professor nos dias de hoje, numa época em que cada aluno tem um celular na mão, um elemento naturalmente dispersivo, dispersor, uma vez que a educação, o processo de aprendizado, de ensino e aprendizagem, exige muito um estar em si, né? Uma quietude, que é mais que ter a boca calada. Eu me lembro que eu precisei aprender isso a duras penas. Quietude não é só você calar a boca. E eu sei que o primeiro passo para uma aula ser boa é a gente conseguir estabelecer um silêncio, pelo menos no momento em que o professor vai desenvolver o assunto. Claro, depois, no momento da interação, no momento em que ele abre para a participação dos alunos, é fundamental. Ou então ele permitir que ele seja responsável, educadamente interrompido para uma pergunta. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Mas toda vez que nós temos uma formalização do conhecimento, se a gente não tem a experiência da quietude, dificilmente a gente vai conseguir adentrar aquele contexto que está sendo oferecido a nós. Então, essa sociedade naturalmente indisposta à quietude, às vezes até capaz de calar a boca, mas não entrar no espírito da quietude, que é um pouco mais que calar a boca. Eu me lembro que quando eu fazia os retiros de silêncio, que duravam 10, 15, eu cheguei a fazer retiros de um mês de silêncio. Nos primeiros dias, Carol, a gente confunde, a gente acha que quietude é só calar a boca. Não. É um aquietar a mente, é um ficar em si que lhe proporciona um feliz encontro com aquele que está diante de você, lhe proporcionando uma experiência de crescimento pessoal. Então, eu sei que numa sociedade tão avessa à quietude, num contexto de educação tão difícil de promover a quietude, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a ela, fica ainda muito mais difícil exercer o papel de professor. É muito difícil ensinar alguma coisa na balbúrdia, na confusão. Então, vocês sofrem muito. E os pais estão, de alguma forma, experimentando isso em casa. Quando identificam que os filhos têm uma natural dificuldade de ficarem quietos. Quietos no sentido pleno da palavra, que é tentar amortizar todas as forças da mente que a dispersam, que jogam para fora, e tentar ficar naquele momento numa experiência de concentração, né, que o conhecimento exige. Então, eu começaria dizendo que nós comemoraremos o Dia do Professor este ano de uma forma muito especial, porque eu acho que o clima está propício para nós voltarmos àquela reverência que nós tínhamos com os mestres. E quando eu falo mestre, eu não estou falando em quem fez mestrado, não. Eu estou falando em quem se dispõe a cuidar de nós. Eu me lembro que eu tinha um carinho enorme pelas cantineiras da minha escola, porque elas desenvolviam um papel tão fundamental. Primeiro, que elas mantinham tudo aquilo limpo. Não existia escola limpa se não tivesse o trabalho das cantineiras, que chegavam antes de nós, certamente chegavam 1h30, 2 horas antes de nós, para limpar a escola, para preparar a escola. Depois, quando nós entrávamos na sala de aula, que elas já tinham entregue para nós tudo limpinho, elas iam começar a cozinhar o nosso lanche, porque com fome ninguém estuda. Então, elas participavam de forma muito intensa do nosso processo. Então, para mim, mestre é todo aquele, toda aquela que interfere no meu processo. Então, a cantineira tem uma importância dentro da escola que a gente não pode comparar, porque tudo é importante. Aliás, se a gente tivesse essa compreensão, a gente nunca mais usaria o pronome pessoal no singular, né?
eu. Não. Sempre nós. Nós é que fazemos. Então, eu não estou me referindo a quem já tem mestrado, a você que é professora, que já tem uma pós-graduação, a quem sabe você que já tem até um doutorado. Não, mestre, todo aquele que de alguma forma se coloca na posição de ensinar ou de proporcionar a feliz e bonita experiência do conhecimento. Então, é uma oportunidade que nós temos de valorizar isso, de reconhecer o trabalho que vocês fazem, esse esgotamento que os pais estão vivendo em casa, tendo de acompanhar lições, tendo de exigir disciplina, leitura, empenho, não está fácil. Então, eu acho que neste momento só nos resta reconhecer e valorizar o bonito papel que vocês exercem na vida dos nossos filhos. Padre, é muito verdade. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, que o Dia dos Professores vai ter um papel especial, né? E aqui, com as nossas escolas parceiras, a gente tem visto verdadeiros guerreiros. São professores preparando momentos de drive-thru para que consigam ver de longe os alunos, consigam lidar com essa questão da carência emocional, do apoio emocional a esse aluno que sente tanta falta da escola, né? Então, acho que convidar todos os nossos educadores que estão aqui presentes a realmente comemorar, reforçar os parabéns no dia de amanhã e mandar os parabéns a outro educador que lhe inspira, porque acho que esse ano, mais do que nunca, foi um ano muito duro para essa profissão, como você também colocou, e que a gente precisa se acolher, né, e dar as mãos e agradecer pelos professores que não desistiram nesse momento tão difícil que a gente passou, né? Então, convidar os nossos educadores e reforçar os parabéns pelo Dia dos Professores de amanhã. E falando um pouquinho sobre esse cenário de relações e apoio emocional, hoje a gente tem já um cenário de retomada de aulas presenciais em alguns estados. Né? A gente estava até em outra live anterior, onde a gente falou que não é retomada das aulas, porque as aulas nunca pararam, né? É retomada presencial. E alguns outros estados planejam retomar essa aula presencial em 2021. A gente estava falando e sabe que os nossos alunos e professores carregam marcas de 2020, né? Inclusive por essa quarentena e esse isolamento e o contexto de pandemia prolongado. Qual você acha que vai ser o maior desafio que essas escolas vão encontrar nessa retomada, né? A volta às aulas. O que é que você acha, padre? Eu acho que neste momento, a retomada das aulas presenciais, o que vai marcar os nossos encontros ainda é a insegurança. Eu acredito que muitos de nós ainda estejam sob essa égide do medo que o vírus provocou. Eu tenho dito, Carol, que as mudanças que o vírus provocou dentro de nós ainda não podemos nem avaliar. Nós ficamos muito inseguros. Nós estamos com medo dos encontros. Claro que boa parcela da sociedade já retomou as atividades e a gente viu isso, até mesmo numa quase... eu, pessoalmente, eu interpreto aquilo quase que uma loucura, esses aglomeramentos, essas aglomerações que aconteceram. Eu não tinha coragem nunca de estar ali. Só de ver a imagem eu já fico apavorado. E eu estou precisando retomar a minha vida também. Estou precisando voltar a ir ao médico, estou precisando voltar a fazer o que eu precisava fazer, de vez em quando sair. E eu estou enfrentando uma insegurança. Eu acredito que hoje esteja no coração dos nossos profissionais essa insegurança. Então, eu acredito que a forma que vai minimizar essa insegurança e esse medo que o vírus deixou em nós é a partir de um retorno bastante calculado. Eu acho que a gente nunca mais, enquanto a gente não estiver vacinados, a gente não pode descuidar do nosso gestual, da maneira como nós estamos lidando com a situação. Então, esse assumir novos hábitos de higiene, de cuidado pessoal, para que a gente tenha pelo menos uma serenidade, né?
Eu identifico isso em mim. Eu acho que se eu tivesse que voltar, digamos que hoje eu fosse professor, e eu tivesse que voltar a dar aula, eu ficaria muito inseguro. Por aquilo que é próprio meu, é da minha idiosincrasia, medo de doença, muitos dos meus conflitos psíquicos que as pessoas sabem que eu já enfrentei, inclusive a síndrome do medo, do pânico, síndrome do medo também, né? A síndrome do pânico está muito associada ao medo da doença. Então, às vezes eu acordava no meio da noite achando que eu estava com câncer, que eu estava com isso, com aquilo, não dormia mais, enfim. Então, hoje, para mim, eu teria que trabalhar muito o meu emocional para eu estar com as pessoas com serenidade, com tranquilidade. E isso é possível, porque eu tenho me desafiado a fazer isso. Toda vez que eu saio de casa, hoje, por exemplo, eu estava em São Paulo, ontem à noite eu tive uma live presencial, na semana passada eu tive uma live presencial com a Fafá de Belém, foi a primeira vez que eu vi pessoas estranhas ao meu convívio, foi a primeira vez que eu precisei olhar para pessoas que eu não conhecia, tê-las próximas de mim, e todo mundo usando máscara, todo mundo com aquele cuidado, higienizando mãos o tempo todo, o microfone que eu fui usar, que eu cantei. Mas eu confesso para você que quando eu comecei a viver aquela experiência de reintegração, eu precisei vencer muitos desafios dentro de mim. Então, acredito que hoje, para o professor, cada um sabe de si. Cada um sabe de que forma você enfrenta os seus desafios. Então, tenha muita paciência com você. Revista-se de cuidado, tenha todas as precauções que você acredita que ajudarão você continuar saindo de casa, mas ao mesmo tempo protegida. Porque eu sei que você tem ansiedade de transmitir esse vírus, de repente, para sua mãe, que é mais idosa, para uma pessoa que tem uma doença crônica que mora com você. Então, o retorno às aulas presenciais, nós não podemos negar isso. Está sendo causa de angústia, de ansiedade, de sofrimento para muitos profissionais. Então, aqui é uma regra pessoal. Como é que eu lido com os meus limites? Como é que eu lido com os meus medos? Confesso para você que eu tenho que fazer muito esforço. Para mim não é natural lidar com eles. Melhor, natural é. Não é fácil. Não é fácil lidar com os meus medos. Então, eu tenho procurado revestir o meu gestual de cuidados. Então, eu tenho ficado atento e não levar a mão na boca, e não levar a mão no nariz, e não levar a mão nos olhos. Eu que naturalmente tenho o hábito de fazer isso. De nunca permitir que, ao tocar uma situação que não estava no meu controle, eu não faça novamente a higienização das mãos. Então, eu acredito que este retorno, primeira coisa, é você observar-se. Qual é o nível de coragem que você tem para retomar o seu trabalho? Seja muito sincera com você. E de que maneira você pode revestir de cuidado a sua atuação para que você continue protegida. Volto a dizer, a vida está inevitavelmente retomando o curso. É claro, gente, hoje eu saio de casa para fazer o que de fato eu preciso fazer. Eu não escolho de sair de casa para uma festa, eu não escolho sair de casa para uma aglomeração na praia. Não escolho, é uma decisão minha. Eu não posso impor isso aos outros. Mas é uma maneira que eu tenho de lidar melhor com a situação. Eu não vou me violentar, eu não vou ficar no meio de uma multidão se eu sei que aquilo me provoca um pânico, sobretudo neste momento. Então eu tenho esse cuidado comigo, eu saio porque eu preciso. Então, e toda vez que eu preciso sair, se hoje eu fosse um professor, o primeiro cuidado que eu teria seria esse. Tentar cuidar de mim para que eu me sinta seguro onde eu estiver. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu acredito que muitos professores enfrentem da mesma forma como eu enfrento a síndrome do pânico. E eu sei o quão desesperador isso é. Às vezes não basta a gente estar medicado. A conduta do dia a dia é que ajuda o efeito do remédio, o remédio surtir o seu efeito. Então, tome bastante cuidado, leve em consideração as suas inseguranças
E a maneira mais eficaz de lidar com a insegurança não é se desesperando, mas é se cuidando, revestindo a sua conduta de cuidado para que você esteja bem onde você precisar estar. Padre, acho que o senhor falou algo muito importante, que é a gente se conhecer e respeitar os nossos limites, né? E acredito que esse é um momento onde a escola, o aluno, precisa desse apoio emocional. Então, o professor também está incluso nessa equação, de precisar desse apoio emocional. E essa sua fala foi brilhante, de a gente entender os nossos limites, entender até onde podemos ir, e inclusive, recentemente, soubemos que a educação, o ensino híbrido segue para 2021 também. Então, as possibilidades são inúmeras. Então, é muito legal a sua dica, a sua orientação de que o professor faça esse exercício de olhar para dentro de si e entender até onde ele consegue ir e quais são as precauções e quais são os caminhos que ele quer tomar. Porque eu acho que todos eles estão todos nós estamos em níveis diferentes, com cicatrizes desse momento de 2021, ou de 2020, né? Carol, e nós muitas vezes temos o péssimo hábito de olhar para as figuras que carregam em si uma autoridade. A gente tem o péssimo hábito de olhar para elas como se elas estivessem prontas, como se elas não tivessem problemas, como se elas não tivessem fragilidades. É o peso que a gente impõe aos nossos pais, é o peso que nós impomos aos nossos professores, aos nossos líderes, aos nossos chefes, aos padres. Padre sofre muito isso, né? Quantas vezes você é olhado como uma pessoa que não tem nem direito de ter problema, de ter fragilidade, de ter medo? É verdade. Então, nós muitas vezes somos muito cruéis em olhar para as pessoas e interpretá-las como absolutas, acima de qualquer fragilidade. Então, eu sei que muitas vezes na volta às aulas, a gente tende a pensar muito na insegurança e no medo dos alunos. Mas e o medo daqueles que cuidam de nós? Eles não têm direito de ter? Tem. E nós precisamos assessorá-los. Nós precisamos criar uma rede de apoio para esses profissionais que precisam enfrentar a pandemia com mais proximidade do vírus. É o desgaste da equipe de saúde, por exemplo. Eu tenho amigos médicos, Carol, que eu estou preocupado com eles. O desgaste que a pandemia causou. Primeiramente, por causa do medo, e ao mesmo tempo não tinham como guardar o medo no bolso e falar, eu não vou sair de casa hoje. Não. Foram para a frente de trabalho, foram viver a pandemia no primeiro pelotão, que é aquele que enxergava o problema. Eu não sei se você assistiu a esses dois episódios do Sob Pressão, essa série. Não assisti, mas ouvi falar que foram bem intensos, né? Muito sensíveis. Eu assisti o primeiro e eu não dei conta de ir para o segundo. Eu assisti o primeiro e vou lhe dizer exatamente o que me ocorreu. Até então, Carol, eu escutava falar de como funcionava dentro de um serviço público de saúde a lida com o vírus. Eu ficava imaginando, inclusive eu confesso que cheguei a ter até um sonho. Eu sonhava regularmente que tinha um menino de Covid correndo atrás de mim. A cabeça da gente é louca, né? Deve ter sido um sonho agoniante. E era um sonho recorrente. Aquele menino corria atrás de mim querendo me abraçar e me pegar o Covid. Então, até então, eu só tinha as formulações que a minha imaginação me permitia. Alguém que não tem Covid diante de alguém que tem. E aquela série colocou isso. A gente vê a imagem do encontro. Eu não tinha visto esse encontro ainda. Eu não tinha visto ninguém com Covid ainda. A gente sabia que estava, mas aquela pessoa ficava imediatamente isolada e esse foi um grande sofrimento. Muitos familiares não tinham nem oportunidade de estar com os seus doentes. Mas naquele momento eu vi. E impressionante como aquilo me impactou.
Porque o médico, ele sofre dessa mesma formulação mágica que o professor, que é aquela imagem assim, ele não tem medo, ele está sempre disposto, ele está sempre pronto, ele sabe tudo. Não. Eu posso ser um professor muito bem preparado, ter me dedicado a vida inteira para ser um grande professor, mas eu também sinto medo. Eu também tenho insegurança. Eu também tenho pavores que, às vezes, tomam conta de mim de um jeito que eu perco o controle sobre mim. Então, eu acho que nesse retorno às nossas atividades, as instituições precisarão prestar esse apoio, esse serviço. Que cada um tenha o direito de ser frágil, para que na expressão dessa fragilidade, e eu tenho aprendido isso cada vez mais, quanto mais eu tenho liberdade de expressar a minha fragilidade, mais forte eu fico diante dela. Mais eu me fortaleço diante da vida. Negar uma fragilidade é jogar sangue nas suas veias, é aumentar o tamanho dela, é ficar ainda mais refém dessa fragilidade. E eu sei que aqui nós estamos conversando com escolas que procuram ter uma linha humanista, são escolas, muitas delas com perfis católicos, com perfis religiosos, e se não religiosos, muito bem intencionadas. Então eu acredito que onde existe uma reta intenção, um amor ao ser humano, naturalmente haverá o cuidado com aqueles que precisam ser fortes. Legal, padre. Eu vou aproveitar a sua fala, inclusive, para agradecer a presença de algumas escolas que estão aqui conosco, tá? Então, o Colégio Nossa Senhora Menina de Curitiba, o Colégio São Paulo de Belo Horizonte, o Instituto Orfanológico Santa Terezinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, o Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró, Colégio Normal São Francisco de Assis, de Arapiraca, Colégio São Luís de São Paulo, o Instituto Auxiliador de São João del Rei. Temos algumas escolas muito legais aqui acompanhando conosco. Queria agradecer a presença de todas essas escolas e das outras que a gente, infelizmente, não vai conseguir citar todas aqui, né? E aí, padre, passando um pouquinho para o mundo das famílias e dos alunos, queria saber se você teria alguma dica para passar para as escolas de como acolher esses alunos que estão no momento de saudades das aulas, no momento emocional mais fragilizado, né? A gente escuta, às vezes, alguns depoimentos das famílias de que esses alunos, hoje, eles estão vivendo um momento de, às vezes, uma tristeza, uma saudade do ambiente escolar, uma saudade dos colegas, né? E que alguns têm alguma sinalização de medo da doença ainda. Então, queria saber, essa pergunta, inclusive, veio dos nossos participantes aqui. Qual é a sua dica para a escola acolher os alunos nesse ponto emocional e espiritual, nesse novo ambiente escolar? Olha, nós sabemos que todos estamos fragilizados, em proporções diferentes. Há pessoas que passaram essa pandemia de maneira muito tranquila, em suas bonitas casas, bem ambientadas, com bastante espaço. Algumas pessoas, por causa do poder aquisitivo, puderam até se mudar temporariamente para uma casa no campo, para uma casa na praia. Então, aquela história, até de um texto que atribuíram a mim, que eu não escrevi, que dizia que nós estamos todos no mesmo barco. Não, isso é uma mentira. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas os barquinhos são diferentes. Então, há pessoas que sofreram essa pandemia de uma forma muito cruel, em espaços exíguos, em situações muito difíceis. Há filhos há alunos que vocês vão receber em casa que viveram conflitos muito grandes, familiares, pais que se separaram durante a pandemia, pais que perderam o emprego, pais que morreram. Nós vamos receber alunos que tiveram entes queridos mortos sem os devidos rituais da despedida. Então, este retorno
É um retorno pós-guerra. É como se nós estivéssemos todos voltando de uma grande batalha e todos nós, sem exceção, com ferimentos. Alguns mais feridos, outros menos feridos. Eu acho que neste momento não cabe, seria absolutamente irresponsável de nossa parte, querer retomar as aulas como se nada tivesse acontecido. Não. Há um campo de batalha a ser reestabelecido. E este campo de batalha, ele é composto de pessoas, de sensibilidades, de gente que está muito necessitada de encontros. Então, eu acredito, Carol, que nesses primeiros dias nós vamos precisar substituir as nossas aulas, ou se não substituir o tempo todo, pelo menos que cada professor procurasse ali nos 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos, criar, quem sabe, um espaço de fala, um espaço de partilha. Vai ser muito bonito se os nossos alunos sentirem que nós estamos interessados em como eles passaram a pandemia, de como eles viveram esse tempo de reclusão. O que de importante aconteceu na vida deles? Qual foi o maior sofrimento? O que mais doeu no coração deles? Eu acho que será uma forma de humanizar este encontro. Eu acho que eu não conseguiria, por exemplo, se eu fosse professor de matemática, chegasse lá e imediatamente, olá, boa tarde, minha gente, estava com saudade de vocês, vamos começar aqui em Pitágoras. Não, eu não conseguiria fazer isso. Eu acho que eu precisaria de alguns bons momentos ao longo deste processo de retorno. Igual eu disse, não sei como você pode organizar isso. Você que é professor, você que é orientador, diretor, ou você que é pai, que também pode sugerir a escola do seu filho. Mas que a gente tivesse alguns minutos para que nós pudéssemos criar momentos de encontros, encontros fecundos, em que a gente pudesse deixar a catarse acontecer. Eu acho que há uma ansiedade muito grande dos alunos em retornarem ao encontro presencial. Há também medos. Eu acho que eles têm menos medos do que nós. Eles são mais corajosos. Eles enfrentam com mais facilidade essas restrições. Eles vão tirar de letra. Mas eles estão muito feridos. Eu sei que muitos estão precisando contar um pouco daquilo que está pesado dentro deles. E a gente não pode fazer a escola virar as costas para essa realidade, né? Se estamos num pós-guerra, ou estamos em algum momento já ainda dentro dessa guerra, mas de alguma forma recebendo os feridos, vamos tentar então criar alguma dinâmica para que a gente possa amenizar esse sofrimento. Ou criar lugares de encontros em que a gente possa, de alguma forma, por meio da partilha, jogar fora um pouco daquilo que tanto nos oprime, do ponto de vista emocional. Legal, padre. O senhor fala dessa questão do momento pós-guerra, mas é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Então, os alunos, eles estão com saudade das aulas, eles estão com saudade dos colegas, mas eles passaram por muito, né? E a gente tem a experiência, inclusive, de algumas escolas que estão começando a fazer essa retomada, de que é um momento de muita alegria quando a escola faz esse momento de acolhimento inicial, que é fundamental. A escola precisa acolher tudo que aconteceu com o aluno. E como os nossos alunos desenvolveram uma resiliência também, né? Então, é cultivar essa partilha, esse acolhimento, para que o aluno se sinta bem-vindo no ambiente escolar novamente, né? Muito legal, padre. A gente tem aqui uma outra perguntinha, e essa tem relação com o que a gente conversou da última vez. Eu lembro que uma das perguntas que eu lhe fiz lá em abril era, a gente estava conversando sobre esse novo normal e como o ser humano estava se adaptando ao isolamento. Hoje, quase com 8 meses de isolamento, a gente segue na pandemia, né? O que você acha que o ser humano de fato aprendeu nesse período? Olha, eu não sei o que a gente aprendeu. Eu tenho medo de que às vezes a gente não tenha aprendido nada, porque o sofrimento não é garantia de que alguém aprendeu.
Eu acho que o que hoje é possível é que cada um de nós, de maneira muito particular, tente fazer valer a pena tudo isso. Eu acho que a busca é muito pessoal, Carol. Eu não tenho como dizer que a humanidade ficará melhor, que a humanidade vai ficar mais solidária depois disso. Não, eu tenho até medo. Por exemplo, a gente vai saber se a gente melhorou ou não quando tiver a vacina e essa vacina for aplicada de acordo com os grupos. Isso Eu já vai estou vendo ser aquele endinheirado desafio. querendo comprar a vacina, já estou vendo aquelas É, pessoas querendo driblar o sistema para se vacinarem antes das outras. Então, lamentavelmente, as nossas humanidades feridas, elas continuam. E às vezes um período de sofrimento, se ele não é vivido com resiliência, na perspectiva da solidariedade, do aprendizado, a gente fica até pior por causa do sofrimento. Então, a minha esperança é que cada um de nós esteja particularmente vivendo, saboreando esse tempo de restrição com um sabor de escola. Já que nós estamos falando com educadores, né? Eu tenho procurado fazer a minha vida ser uma escola, independentemente de pandemia, das restrições que eu me impus. Desde o ano passado, quando eu decidi parar com a música, quando eu decidi que eu não cantaria mais, que eu não viajaria mais, que eu não teria aquela vida louca que eu tinha, de às vezes fazer 20, 25 shows no mês, de nunca ter tempo para parar em casa. Quando eu tomei aquela decisão, eu sabia que eu estava, talvez, tomando uma decisão muito difícil, louca aos olhos das outras pessoas que me observam, mas eu pensava, não, eu quero fazer a minha vida ser uma experiência pedagógica, eu quero aprender. Eu quero sentir que eu estou segurando a mão da vida. Pedagogia é isso, né? O pedagogo é aquele que me segura pela mão. Então eu estava há muito tempo sem perceber a mão da vida me segurando. Eu estava dentro de um redemoinho que me levava, eu estava muito mais reativo do que reflexivo, eu tinha uma rotina absolutamente indisposta a qualquer experiência de quietude, de descanso, de vida saudável. Então, naquele momento, eu decidi que, parando com esse redemoinho, fazendo o mesmo que Jesus fez, né, dando aquela ordem à tempestade para que elas se acalmassem, porque nós temos esse poder. Eu tenho o poder de acalmar o mar da minha vida. Tenho. Você tem o poder de acalmar o mar da sua vida. Às vezes a gente não exerce esse poder porque nós estamos esquecidos dele. O nosso estilo de vida, às vezes, trava a nossa intuição, o nosso estilo de vida trava a nossa coragem, nós vamos ficando medrosos, reféns de nós mesmos. Mas há em mim uma força interior que me autoriza a calar o vento, a calar o mar e acalmá-lo. E foi justamente o que eu fiz. Coincidentemente, o mundo fez o mesmo que eu. Todo mundo parou, né? O meu último show foi dia 16 de dezembro, ou 15 de dezembro, não sei. Aí eu parei, ia viver um tempo sabático, eu sei lá se um dia eu volto com a música ou não. Hoje eu não tenho vontade nenhuma. Mas o que eu tinha decidido naquele momento era para eu viver um tempo mais frutuoso, de mais estudos, de mais busca espiritual. Quando o mundo todo parou, eu comecei a perceber que muitos amigos e muitas amigas estavam necessitados da mesma forma que eu, porque começaram a ver o lado positivo da pandemia. Começaram a assumir, você sabe que eu estou gostando desse negócio de ficar em casa? Sabe que eu estou gostando dessa história de que as reuniões agora são todas pelo computador e eu não preciso sair de casa para ir? Então, de alguma forma, a pandemia nos fez pensar que do jeito que nós estávamos vivendo, nós íamos morrer todos antes da hora. Então, isso eu acho positivo. Eu não tenho uma visão romântica da humanidade, mas eu tenho uma visão esperançosa de cada ser humano. Talvez eu tenha dificuldade de acreditar na transformação coletiva. E o coletivo vai ficar infinitamente melhor, nós vamos ficar mais solidários. Não. Mas eu acredito na transformação de quem está me assistindo. Eu acredito na minha transformação.
Eu acredito na sua transformação, Carol. Eu sei que passar pelo que nós estamos passando pode fazer sentido e pode fazer tanto sentido a ponto de transformar o nosso coração, a nossa mente, abrir-nos para uma nova consciência, para uma nova percepção do mundo, para uma nova percepção do nosso trabalho. E nisso eu acredito, sabe? Eu acho que nós temos, como dizemos lá em Minas, o queijo e a faca na mão. Temos a situação está diante de nós, nos convidando. Vivam melhor. Vivam melhor. Saiam deste modelo de vida altamente reativo, quase nada reflexivo. Saiam desse automatismo que tantas vezes minou a saúde de vocês. Então é a vida segurando na nossa mão e nos conduzindo e nos dando a oportunidade de fazer a mesma coisa que nós queremos fazer com nossos alunos, levá-los ao melhor lugar deles mesmos. É verdade, padre. Assim, se você refletir, acho que a gente nunca teve tanto tempo para pensar e refletir como nesses últimos tempos, né? E quem trabalha com educação teve que fazer isso triplamente, porque, como a gente fala, a educação mudou e foi transformada para sempre. E na nossa concepção, pode ter sido transformada para melhor. Então, vários avanços em termos de tecnologia, em termos de novas práticas, onde a gente coloca o aluno no centro, foram avanços que a pandemia potencializou, né? Então, os professores já estavam entendendo do tema, já entendiam que a tecnologia tinha um espaço, a gente não sabia ainda direito qual espaço essa tecnologia tinha, e agora, com a pandemia, a gente foi obrigado a zerar e recomeçar. Agora, com o ensino híbrido, né, a gente também está sendo obrigado a zerar e recomeçar. E todo esse processo de recomeço, a gente tem professores mais formados, a gente tem equipes com mais possibilidades, então também tem o lado bom disso tudo, dessa transformação de quando a gente conversou lá em abril e o que a gente tem agora é muito diferente. Então, realmente, a sua reflexão aí faz muito sentido. Temos o queijo e a faca na mão, não é assim que o mineiro fala mesmo? E a gente perceber, sabe, que transformação é uma tônica da vida. Eu acho que a gente só está vivo se nós estivermos em constantes processos de transformação. Acho que a condição existencial exige de nós múltiplos processos de transformação. Eu estou me tornando em quem eu posso ser. Se você quiser pegar essa lição filosófica de Heráclito, né? Quando ele olhava para um rio e ele dizia: nunca se banha duas vezes na água de um mesmo rio, nas águas de um mesmo rio. O rio está sempre se tornando outro. É um movimento. E o que é interessante é que essa dinâmica essa perspectiva filosófica pode ser perfeitamente aplicada a nós. O que nos mantém vivos são esses remansos de transformações contínuas. Eu hoje amanheci, estou indo dormir com outras experiências que eu não tinha vivido antes, às vezes até uma mesmice, mas uma mesmice cheia de pequenos detalhes que eu posso observar e identificar naqueles detalhes estímulos para a minha mudança ou estímulos até para a minha regressão, para eu evoluir, né? Mas o que é interessante é que nós não compreendemos uma vida com qualidade fora da perspectiva da transformação. Eu acho que o professor que acha que sabe tudo já deixou de saber há muito tempo. Há sempre alguma coisa do conhecimento dele que ele ainda pode conhecer. E se não está conhecendo, é porque está faltando curiosidade. E a curiosidade nos mantém ativos. Há sempre um horizonte novo a ser desbravado, um novo tempo a ser alcançado, ser conquistado. Isso é muito interessante, porque é o elan que nos prende à vida. A gente se sente melhores, a gente se sente mais intensos, mais
mais vivos à medida em que a gente percebe que nós estamos sendo transformados, e transformados para melhor, né? Livrando-nos daquilo que nos escraviza, daquilo que é mágoa dentro de nós, fazendo as pazes com a vida, fazendo as pazes com as pessoas, com a gente mesmo. Há tantas coisas em mim que eu ainda preciso me reconciliar comigo. Quero morrer meu amigo, não quero morrer meu inimigo. Eu quero que, quando a morte me encontrar, eu esteja bastante reconciliado com as minhas questões. Muito legal, padre. Bem, a gente recebeu também uma pergunta aqui sobre esse ponto de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? A gente fala que os alunos terão, ao final desse ano, no começo do ano que vem, uma lacuna de aprendizado de conteúdos, né? Porque todo esse contexto de aulas remotas é natural que isso aconteça, e os educadores estão se preparando para lidar com essa lacuna de aprendizado de conteúdo, mas tem a questão da lacuna socioemocional, né? Então, a pergunta tem a ver se você acha que a nova regra aí para o sucesso da aprendizagem perpassa a questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, paralelo a todo processo de desenvolvimento de competências, porque eu preciso ter competências, né? Não adianta eu querer ser médico, aquele médico carinhoso com os pacientes, mas que não sabe nada de medicina. Então, eu tenho que ter uma competência. Aliás, é a competência que me traz coragem para agir, para fazer o que eu preciso fazer na profissão que eu escolhi. Agora, nós também sabemos que tão importante quanto a competência técnica é a competência emocional. Para saber viver em equipe, trabalhar em equipe, ou se você não precisa viver em equipe para você liderar, ser líder de si mesmo. Nossa, como é difícil a gente ser líder de nós mesmos. É muito complicado. Liderar outras pessoas, tudo isso requer muita competência emocional. E nós falamos no início isso, né? Os nossos alunos nos vêm vivendo. É nessa hora que nós interferimos nessas competências. Eu acho que a nossa satisfação de ser quem nós somos, de fazer um esforço diário para nos livrarmos do amargor, dos resultados do fracasso em nós, das mágoas, dos ressentimentos, tudo isso nos torna pessoas gratas. Pessoas gratas ficam mais leves, ficam mais felizes, contagiam outras pessoas com as suas levezas. Então, acredito que esse trabalho pessoal que eu faço contagia quem se aproxima de mim. Gera competência emocional. Porque a pessoa deve olhar e falar, nossa, como o professor fulano de tal é bem, né? Está bem com ele, está feliz. Aquilo desperta nas pessoas uma curiosidade, um desejo de fazerem o mesmo caminho. Legal, padre. Eu queria aproveitar que a gente está, infelizmente, chegando pertinho do final, mas antes da nossa mensagem final e da última pergunta, queria agradecer algumas escolas que estão aqui conosco. O Diocesano Dom Bosco de Petrolina, o Colégio Professor Simão de Petrolina, Sacramentinas e Senhor do Bonfim da Bahia, e tantas outras escolas que estão conosco acompanhando e elogiando muito as palavras e a inspiração dessa fala que, no final do dia, foi uma fala de se acolher, né, de ter empatia com o outro, de entender o contexto que a gente vive, que ainda é de uma pandemia, e de como a gente pode lidar com ele e sair melhor dele, né? É isso então, mesmo. Padre, a gente sabe que da vez passada a gente pediu para você dar uma palhinha, né? E aí eu sei que você, como você falou, é chato, né? Você dizer, não, eu parei a minha carreira de cantor, aí na live pedindo para você dar uma palhinha, mas eu soube que você lançou uma música muito legal no começo da pandemia, né?
chamado Eu Não Desisto, e a gente queria saber se você pode cantar para a gente essa música. Eu posso pegar a letra aqui, que eu acho que eu não me lembro, não. A gente só cantou no estúdio. Pode ficar à vontade. Mas foi uma música muito... Você sabe que, na verdade, essa música eu tinha ganhado de presente o ano passado. Eu já tinha decidido que não faria mais o trabalho com a música, mas aí a gente manteve a gravação do EP, que as bases já estavam todas prontas. Legal. E foi interessante que ela acabou sendo uma prestação de serviço, né? No momento em que as pessoas estavam tão fragilizadas, porque no início a gente ficou muito fragilizado. Eu acho que agora a gente está até lidando melhor com a questão. Mas no início não existia protocolo de tratamento da doença, a gente não sabia o que o vírus era capaz de fazer, como contorná-lo, como tratá-lo. Hoje não, hoje a gente tem mais tranquilidade. Claro, a gente não quer pegar a doença, a gente não quer ter o vírus, porque a gente sabe que ele é traiçoeiro, em algumas pessoas ele não faz nada, em algumas pessoas ele mata. Então a gente ficou mais... Enfim, no início nós estávamos todos muito, muito temerosos. E quando a gente teve a oportunidade de lançar a música, a gente gravou em janeiro, a gente não tinha ideia do que a gente ia passar. Quando lançamos, boa parte das pessoas certamente precisava ouvir isso. Canta agora já? Por favor. Vamos lá. Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo? Faz de conta que cê nem ouviu. Abre esse sorriso aí, olha pro céu. Respira fundo. Você pode sonhar, você pode voar. É só acreditar, ter fé. Dias melhores virão dentro do seu coração. Repita comigo: não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. É isso. Não desisto. Que legal, padre. Não desisto. Que bela mensagem para a conversa que a gente está tendo, né? Então, inspiradora essa canção. Ainda bem que você resolveu abrir essa sessão e gravar. Não, mas se as pessoas quiserem assistir bonitinho o clipe, quem gravou comigo foi a Simone Simaria. Tem lá no meu canal e no YouTube o clipe. Que bom, padre, que bom. Bem, a gente está chegando aqui no final. Queria agradecer a presença do padre Fábio, levar novamente a mensagem de apoio aos nossos educadores, de uma mensagem de esperança de que 2021 teremos um ano, sim, que vai continuar sendo cheio de desafios, porque nós temos todas essas lacunas, o acolhimento dos nossos alunos, mas que com certeza será mais próximo, né? E eu queria convidar o padre Fábio a dar uma palavra de encerramento aqui na nossa live, passando essa mensagem para os educadores que estão assistindo, que estão nesse momento planejando o ano de 2021, cheio de frio na barriga, é um misto de frio na barriga com esperança, com vontade de voltar e com medo da doença. Então, eu queria que você passasse essa mensagem final, padre. Olha, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, SAS, pelo convite, todas as escolas conveniadas que nos assistem, todas as pessoas, professores, profissionais da educação, da área técnica, pessoal da limpeza, todo mundo que de alguma forma faz a educação acontecer. Olha, eu acho que nós temos que voltar sem ansiedade. Eu sei que é difícil dizer, é fácil. Não, não é não. Mas eu acho que a vida tem que ser vivida igual um guarda-roupa. Não dá para você ficar olhando a roupa que você vai usar ao longo da semana. Geralmente, se faz isso, quase que tem um desequilíbrio emocional psiquiátrico.
Se tem aquela mania de pegar as roupas e falar, essa eu vou usar na segunda, essa na terça, na quarta, na quinta. Pode ser que você faça parte desse grupo que é extremamente organizado. Mas geralmente não. Que roupa que eu vou? Ah, é essa aqui. Pronto, a vida tem que ser assim. A gente tem que vestir a roupa do dia. As decisões do dia. Não adianta a gente querer voltar com tudo planejado. Claro, um planejamento mínimo ou básico para você poder ter segurança no seu retorno, mas não perca a oportunidade de ouvir o que a vida está lhe sugerindo. Eu acho que é isso que nos mantém vivos, a intuição aguçada. Você olhar para aqueles alunos todo dia e pensar, e agora? O que nós precisamos viver? O que nós precisamos aprender? E quais são os caminhos mais favoráveis para nós chegarmos ao entendimento que esse conhecimento pede? Eu acho que boa parte de nossas ansiedades é alimentada justamente porque nós queremos planejar demais. E às vezes a vida, sobretudo num momento como este, pandêmico, o nome já é estranho, né? O planejamento, ele será necessariamente refeito todos os dias. E isso é bom. Ele faz, de alguma forma, recrutar a sua criatividade. Você aproveita para recrutar dentro de você aquilo que está adormecido, tira os sonhos das gavetas, vamos colocar a mente para funcionar, vamos colocar a mente para evoluir, vamos praticar uma espiritualidade que nos ensine uma vida mais saudável, ou que nos proporcione uma vida mais leve em todos os sentidos. Vamos viver melhor. Eu acho que se a gente reassume o compromisso com a vida, como nós dizíamos no início, muitos estávamos esquecidos desse compromisso com a vida, vivendo de forma muito mecânica, muito apressada. Acho que esse tempo de parada nos proporcionou saber quão é importante a gente derramar um pouco mais de alma no nosso corpo. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que todos nós tenhamos muita sabedoria, muita sensibilidade para saber a porção de alma diária que o nosso corpo está necessitando. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada pela mensagem final. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. A honra foi minha. Obrigado, Carol. Obrigada a você, Padre. E eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente que a opinião de vocês é super importante, então convido vocês a responder a nossa pesquisa de satisfação, dizer o que vocês acharam desse bate-papo, sugerir novos temas para a gente conversar. Quem sabe daqui a uns meses eu e o Padre Fábio de Mello não voltamos aqui para falar novamente com vocês, né? Muito bem. É um prazer. Que bom, Padre. E é isso, com isso a gente encerra a nossa edição do Conexão SAS. Agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, desejar um ótimo Dia dos Professores a todos, dizer que vocês podem contar conosco e nós estamos muito felizes por essa parceria. Uma ótima noite a todos vocês e até o próximo Conexão SAS. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.